Eclesiastes, nós vamos ler no capítulo de número 10. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 10, dos versos 1 até o verso 4. Diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Amém. Que diz assim, Eclesiastes 10, 4, que foi lido: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Meus amados irmãos, vamos nesta noite meditar alguma coisa sobre este verso que acabamos de ler. Quem é esse governador? Que a Bíblia diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Quem é esse governador? Meus amados irmãos, esse governador de que está falando aqui o versículo, ele é Satanás, inimigo de Deus, inimigo dos que querem fazer a vontade de Deus. Satanás na Bíblia, irmãos, é chamado de príncipe, com P minúsculo. Por duas vezes no Evangelho de São João, Jesus, referindo-se a Satanás, disse: aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Príncipe deste mundo. Satanás também é chamado de Deus, com D minúsculo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus desse século, príncipe desse mundo. E São João ainda diz que este mundo jaz no maligno. Jaz significa está mergulhado, está atolado, está dominado. Este mundo jaz no maligno. Muita gente pensa que Satanás está no inferno. E eu queria dizer, meus amados irmãos, que o inferno foi preparado, mas ainda não foi inaugurado. Mas afinal de contas, o que é que tem lá no inferno? Está preparado, não foi inaugurado, e somente será inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Posteriormente, aqueles que recusaram o amor da verdade para se salvar. E por fim também Satanás estará naquele lugar. Mas aonde é que está Satanás agora? Satanás é príncipe das potestades do ar. Ele comanda as potestades malignas que estão nos ares. E eu queria dizer uma coisa aqui nesta noite, que se nós tivéssemos olhos para ver como Deus vê as coisas, nós iríamos ver anjos caídos e demônios andando de um lado para o outro. E pasmem, você verificaria que de vez em quando Satanás escala um demônio para me seguir e para te seguir. Não esqueça que nós estamos pisando em terreno inimigo. Não esqueça que Satanás é príncipe com P minúsculo, Deus com D minúsculo. É por isso que diz a Bíblia que Satanás anda em derredor.
mas quem anda em redor são os anjos. E qual é a diferença? Tudo que está bem próximo de mim está ao meu redor. Aquilo que está um pouco mais distante chama-se derredor. Ele está em derredor, anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Ele está em derredor, mas ao redor de mim, do irmão, está os anjos do Senhor que acampam-se ao redor daqueles que eu temo. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. É contra ele a nossa luta. Esses ares, irmãos, estão infestados de potestades malignas. E Satanás, por ser o príncipe das potestades do ar, ele ainda conserva um certo relativo acesso a Deus, porque a Bíblia diz que ele é acusador dos irmãos, e acusa os irmãos diante de Deus de dia e de noite, 24 horas. E a prova, irmãos, que ele é acusador e que conserva um relativo acesso diante de Deus, é que à direita do Pai tem um advogado que é Jesus Cristo nosso Senhor. E meus amados irmãos, se eu cometer uma falha e não remover a falha, Satanás fica chegando lá diante de Deus dizendo: olha, ele fez isso, ele falou assim, ele procedeu assim, ele errou, olha. E fica acusando, acusando, acusando. E se eu não remover aquela falha, Satanás é o acusador, o promotor. Eu sou réu, Deus é o juiz, está no trono para ver que sentença vai dar. E Jesus é o advogado que está esperando. Será que ele vai apelar para mim? Será que ele vai pedir a minha intervenção? Será que ele vai pedir a minha ajuda para que eu o defenda e eu possa justificá-lo diante do juiz? E se o crente chegar para Jesus: Jesus, eu errei, Jesus, eu falhei, tem misericórdia, me purifica com seu sangue. Aí Jesus chega: Pai, ele foi lavado pelo meu sangue, a iniquidade dele eu levei na cruz quando eu morri. Oh, glórias a Deus. E o crente, irmãos, alcança a vitória da parte de Deus na sua vida. Ele é o governador. Meus amados irmãos, então a Bíblia está dizendo: levantando contra ti o espírito do governador. Mas não foi Satanás, foi o meu vizinho, foi aquela pessoa do trabalho. Foi uma pessoa usada por ele. Satanás usou de uma pessoa para falar mal, para te xingar. É Satanás que está comandando. Quem não está na vontade de Deus é dominado por ele. Quem não é dominado pelo Espírito de Deus tem um outro espírito que domina a sua vida. Se o tempo permitisse, nós iríamos verificar. A Bíblia fala sobre o espírito de prostituição. É um espírito. A Bíblia fala sobre o espírito de adivinhação. É um espírito. A Bíblia fala sobre o espírito de enfermidade. É um espírito. Nem toda enfermidade é um espírito. Há 4 origens de enfermidade, mas tem uma que é a perturbação maligna. É um espírito que quando sai aquele espírito, a pessoa fica boa. Saiu o espírito do rapaz, ele que estava gago e surdo começou a ouvir e começou a falar. A mulher andava encurvada e estava presa por Satanás, 18 anos. Jesus pôs a mão, saiu aquele espírito, a mulher se endireitou e dava glórias ao Senhor. Existe o espírito de ciúmes. Os ciúmes é um espírito. Às vezes domina o homem, domina a mulher, domina o casal, e fica aquele ciúme de marido para mulher, de mulher para o marido, do moço para a moça. É um espírito. A vaidade, você sabia que a pessoa, a moça, o homem, o senhor, a senhora, fica todo vaidoso, toda vaidosa, e se enfeita aqui, pinta para lá, e reboca para cá, e se enfeita para lá. Você sabia que isso é um espírito? Maria Madalena tinha 7. E quando ela teve um encontro com Jesus, os 7 foram jogados fora, e ela passou a servir ao Senhor, glória a Deus.
O que nos domina agora não é mais espírito perturbador, não. O que nos domina agora é o Espírito de Deus que está na nossa vida. É a natureza de Deus, é a vida de Deus, é o sentimento de Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é Cristo em nós, esperança da glória. Ele é o governador. Mas aqui diz, levantando-se contra ti. Irmãos, esse governador sempre será contra mim, sempre será contra você. Sabe por quê? Primeira razão, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, a primeira coisa que ele vê na minha vida, na sua, ele vê a imagem de Deus. E ele, meus irmãos, tem um pavor de ver a imagem de Deus. Deus, meus amados irmãos, quando criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. É bem verdade que o pecado ofuscou, apagou, ficou como que ofuscado na vida do homem a imagem e semelhança de Deus. Mas através de Jesus Cristo, que nós recebemos como nosso Salvador, irmãos, começou a brilhar, começou a aparecer, começou a despontar na minha e na sua vida, novamente, a imagem e semelhança de Deus. E ele que é inimigo de Deus, é inimigo do homem, que é, meus irmãos, o auge da criação de Deus. Ele se levanta contra mim, ele se levanta contra você, porque primeiro, nós temos a imagem de Deus na nossa vida. Irmãos, o crente verdadeiro, o crente salvo, perdoado, o crente genuíno, ele tem a vida de Deus dentro dele. Eu estava outro dia apontando na minha Bíblia que o crente tem, entre outras, 5 coisas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o crente tem natureza de Deus. Qual a natureza de Deus? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança. O crente tem natureza de Deus. Segundo, a Bíblia diz que nós temos sentimento de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que nós temos a mente de Deus. Quarto, a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. E quinto, a Bíblia diz que nós temos a graça de Deus. É por isso que São Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, é contra mim, contra você. Nunca esqueça que Satanás, ao olhar para mim, para você, ele é contra mim, contra você. Eu estou me lembrando quando os discípulos estavam no barco, cruzando o mar da Galileia, e levantou-se um temporal. E lá em determinado momento São Marcos registra assim, e o vento lhes era contrário. Irmãos, nunca esqueça que o vento é contrário. Você está remando nesse sentido, e o vento vem no sentido oposto, como que querendo empurrar lá para trás. O vento é contrário. Foi por isso que Jesus, falando aos discípulos e a nós por extensão aqui nesta noite, ele diz assim, ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Ai de vós. A igreja está no mundo, irmãos, mas não pertence ao mundo. Jesus diz, eu vos escolhi do mundo, eu vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, o inimigo é contra mim, o inimigo é contra você. Se pudesse há muito tempo, ele já tinha acabado com a minha vida, com a sua vida. Se ele pudesse há muito tempo, ele já teria acabado com a igreja do Senhor. Ele fez muitas tentativas, mas a igreja continua viva e poderosa, porque a igreja não está edificada num homem, a igreja está edificada na grande rocha que é Jesus, e contra ela as portas do inferno não haverão de prevalecer. É por isso que diz a Bíblia que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá tirar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor.
E foi também por essa razão que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará da minha mão. O inferno inteiro pode se levantar, o inferno pode arregimentar todas as suas forças e tentar lutar contra a igreja, contra um crente que está em comunhão com Deus. Ele será derrotado, eles serão derrotados, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Levantando-se contra. Ele não é a favor, não. Mas estou com uma luta. E que você esperava? Mas estou sofrendo. E que você esperava? São Pedro diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Se sofreis, não sofra como homicida, diz ele. Não sofra como malfeitor. Não sofra como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque para isto fostes chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, nós estamos seguindo as pisadas de Jesus, as marcas das suas pisadas. Uma pessoa, por exemplo, quando anda na areia, vai deixando as marcas dos pés. E a Bíblia diz que nós estamos andando nas pisadas do Senhor Jesus. E a gente vai pondo o pé, vai andando. A Bíblia diz que Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Ele foi na frente e nós vamos atrás. É por isso que nós somos chamados cristãos. Porque cristão significa aquele que está seguindo Cristo. Cristo pisa ali, o cristão pisa também. Cristo pisou lá, o cristão pisa, seguindo as suas pisadas. Agora, nas pisadas de Jesus, irmão, teve também muito sofrimento. Jesus chorou muitas vezes. Alguém diz que Jesus chorou 2 vezes. Sim, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou diante da cidade de Jerusalém, mas lá em Hebreus está escrito que ele chorou muitas vezes diante do Pai. E o crente muitas vezes chora também, mas Jesus chorou. Eu nunca li na Bíblia, irmãos, em lugar nenhum na Bíblia, eu li que Jesus sorriu. Eu li na minha Bíblia que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, quem está seguindo as pisadas de Jesus tem sofrimento, tem provação, tem calúnia, tem infâmia. Chamaram Jesus comilão, beberrão, amigo de publicanos, amigo de pecadores, endemoniado. Tudo bem, mas enquanto os homens estavam dizendo assim, o pai dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi todos. Só que Jesus, irmãos, andando nas suas pisadas, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é ali ao lado dele que nós vamos assentar também, porque ele diz: aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glórias a Deus. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Irmãos, esse governador, Satanás, ele tem maneiras estratégicas de trabalhar contra mim, contra você, contra a igreja. Muita gente pensa que Satanás, ele vem assim, irmãos, com uma figura de causar pavor. A mitologia grega pinta Lúcifer, Satanás, com elemento feio, e com chifre, e com rabo, e com uma lança de 3 pontas. Olha, irmão, se fosse assim, quando ele estivesse chegando ali na esquina, a gente já estaria aqui: o sangue de Jesus tem poder. Mas não é assim não. Ele vem, meus amados irmãos, primeiro, ele vem pedindo ajuda como alguém que precisa ser ajudado. Ele é um grande artista. Meus irmãos, um dia Deus falou com o povo de Israel assim: quando entrardes na terra que eu jurei a vossos pais vos dar, expulsareis todas as nações, não deixe nenhuma. A terra é vossa, eu vou lá tenho dado, tenho prometido a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E o povo entrou na terra, expulsa aqui, expulsa lá, e era para acabar mesmo. Sabe uma coisa? Era para eliminar até muitas nações, não deixar ninguém vivo. Era uma outra dispensação. Mas um dia eles estão tranquilos naquela conquista. Chegou 3 homens, cabelos todos desalinhados, rosto, irmãos, como quem está passando problema, dificuldade. Artistas, roupa, irmãos, tudo, como diríamos hoje, toda desalinhada, toda amassada, rasgada. O pão estava até embolorado. Chegaram para Josué e os príncipes e disseram: ô Josué, o nosso povo está passando por uma tremenda dificuldade. Nós somos de uma nação muito longe daqui. Olha como nós estamos, olha para nós. Olha o nosso pão aí, a nossa água. Nosso povo é desse jeito que você está vendo, Josué. Josué, deixa-nos ficar aqui na terra. E Josué ficou impressionado com aqueles grandes artistas, que eram atores, que não era nada daquilo. E diz a Bíblia que Josué não consultou ao Senhor sobre esse negócio. E ele empenhou a sua palavra, os príncipes também empenharam e permitiram que aquele povo ficasse. Passado 3 dias, Josué veio saber que aqueles 3 homens que se diziam de uma nação longínqua, que estava a padecer necessidades, que estava passando privações, eram representantes de uma nação poderosa, os gibeonitas, que moravam, sabe aonde? Logo encostado onde eles estavam ali acampados. Deus tinha dito para expulsar todas as nações. E como fica agora expulsar um povo que eles empenharam a palavra que podia ficar? E quer saber de uma coisa? Tiveram até que defender aquele povo contra o inimigo deles, que nada tinha a ver com Israel. Foi aquela ocasião que o dia teve praticamente 48 horas. Mas por quê? Josué não consultou o Senhor. Como que o inimigo vem? Contando uma história triste, pedindo ajuda. Mas às vezes ele vem disfarçado, oferecendo ajuda. Quando o povo de Israel voltou da terra do cativeiro babilônico, estava empenhado na grande obra de reconstrução do muro da cidade. E lá vem os inimigos. Nós temos que derrubar esse povo, acabar com esse povo. O que vamos fazer? Vamos oferecer ajuda. Olha, nós queremos ajudar, nós queremos participar, nós queremos colaborar. Neemias disse: não, nós somente vamos fazer esta obra. Irmãos, às vezes ele vem oferecendo ajuda. Mas às vezes, meus amados irmãos, ele vem querendo dar um bom conselho. Cuidado com alguns conselhos, que aparentemente até podem ser bons, mas está lá na frente com um problema que vai te pegar. Jesus estava com os discípulos e começou a dizer-lhes: olha, eu vou para Jerusalém, você entregue na mão dos malfeitores, eles vão me prender, eles vão me açoitar, eles vão me crucificar, porém ao 3º dia ressuscitarei. E quando Jesus falou isso, os discípulos começaram um comentário e Pedro disse: Senhor, de jeito nenhum, nada disso. Se fosse hoje, dizia assim: para com esse assunto, para com esse tipo de conversa. E Jesus olhou bem para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas que são dos homens e não entende as coisas que são de Deus. Ele não diz para trás de mim, Pedro, diz para trás de mim, Satanás. Era Satanás querendo convencer Jesus para não ir até a cruz, quando Jesus nasceu para isso. Pregou pensando nisso, caminhava no seu ministério olhando para isso e sabia que dependia disso a salvação dos homens, porque estava escrito: sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. Irmãos, querendo dar um conselho. Mas às vezes Satanás vem, meus amados irmãos, elogiando. Cuidado com elogios. Paulo estava pregando na cidade de Filipos, e ele pregando, muita gente reunida. Aí tinha uma moça, que quando tinha muita gente reunida, ela levantava a sua voz e dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Que verdade! Porém era Satanás dizendo uma verdade. Às vezes Satanás fala uma verdade para pegar a pessoa ali na frente.
E Paulo ficou incomodado, no outro dia incomodado, até que um dia a moça pronuncia as mesmas palavras, e Paulo estava cheio do Espírito, olhou para a moça e disse: em nome de Jesus eu te ordeno, saia dela. Era um espírito de adivinhação, e a moça ficou completamente libertada. Nós precisamos tomar cuidado, glória seja dada ao nome do Senhor. Satanás trabalha de mansinho, na penumbra da noite. Ele usa sapato de veludo para não fazer barulho. Estou usando uma força de expressão. Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio. Em determinado momento ele diz assim: estando os homens dormindo, veio o maligno e semeou joio no meio do trigo. Os homens estavam dormindo, mas ele não estava não. Satanás está 24 horas de plantão. Mas se ele está, glória a Deus que o nosso Deus já está também 24 horas de plantão. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, mas para aquele que está em comunhão com Deus, Satanás arma os seus planos, arma as suas estratégias para me derrubar, para te derrubar. Mas aquele que está em comunhão com Deus, antes que Satanás queira dar o seu bote, antes que a aranha venha tecer a sua teia, o Senhor revela e dá vitória. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o rei da Síria queria acabar com o exército de Israel, e reuniu a cúpula, descobriu que Israel ia passar por determinado lugar, tinha ali espião, irmãos, e consegue uma informação aqui, outra informação lá pelo serviço secreto. Pronto, vamos acabar com Israel, vamos acabar com essa gente. Eles vão passar em tal lugar, vamos colocar nesse exército de prontidão, e a hora que eles passarem, nós vamos de surpresa e matamos assim. Eles nem vão esperar, está todo mundo escondido, lá está o inimigo escondido. E as horas vai passando, e passa, e o dia vai declinando, e terminou o dia, Israel não apareceu. Ficou decepcionado, voltaram. Aí lá vão, irmãos, os espias, e descobriram que Israel passaria em outro dia, em outro lugar. O rei da Síria levou seu exército, ficou de prontidão para pegar Israel de surpresa. E ele esperou, o dia terminou, Israel novamente não apareceu. Ele ficou preocupado. Não, só pode ser traidor, não é possível. O plano era confidencial, era sigiloso. E ele começa a investigar, diz: deve ser traidor, eu vou descobrir quem é esse traidor. E ele começa a investigar aqui, ali, acolá, até que chegou num grupo de pessoas, e as pessoas lhe disseram: majestade, não somos nós. Como que não é vocês? Majestade, é o profeta Eliseu. Mas como que é o profeta Eliseu? Conta para mim, que negócio é esse? Eles disseram: aqui, majestade, nós vamos te dizer um assunto que talvez tu não saiba. Quando tu estás lá no teu palácio, na tua câmara de dormir, lá no teu quarto, tu estás deitado na cama, não tem nem ninguém presente, tu nem estás falando em voz alta, apenas tu estás maquinando na tua cabeça o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa, majestade? Tudo que tu pensas para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta para o rei de Israel. E é por isso que ele não aparece aqui. Irmãos, Deus revela, glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jeroboão, filho de Jeroboão, era um homem ímpio, inimigo dos homens de Deus. Um homem, irmãos, que não deixou nenhuma saudade. Irmãos, a Bíblia diz que o filho dele ficou doente, e vinha médico, e o rapaz piorando. Aí ele pegou a mulher dele: ó, minha esposa, vamos fazer o seguinte, você tira essa roupa de rainha, te disfarça, e vai lá falar com o profeta Aías. Ele é um homem de Deus, mas ele não pode saber que és tu. Vai lá e pergunta se o garoto vai sarar. E a mulher se disfarça toda. E sabe uma coisa? O profeta Aías já era cego, da idade que ele tinha, não enxergava mais. E ele está em casa, e a mulher está se preparando para vir. E Deus diz: Aías, pois não, Senhor, vai chegar aí a mulher do Jeroboão, e quando ela pôr o pé na entrada da porta, diga assim, 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 assim. E aí está tranquilo. Deus, irmão, trabalha por antecipação. O Satanás que está atrasado sempre. Aí lá vem a mulher do Jeroboão. Quando ela põe o pé na porta, ele, cego, diz: entra, a mulher de Jeroboão.
Se ela sofresse do coração, acho que morria ali, irmão. A palavra de Deus para ti é assim. Diga para o teu marido assim, assim, vai acontecer assim, assim, assim com ele. E tem mais uma coisa: quando você voltar, quando você começar a entrar na cidade, o teu filho morre. Irmãos, Deus trabalha por antecipação, glórias a Deus. Irmãos, Herodes ficou perturbado porque correu a notícia lá em Jerusalém que tinha nascido um menino que já nasceu rei. Disse: pronto, lá vai a minha posição embora. Mas não vai não, eu mato, vai ficar eu sozinho, essa posição é minha. E ele, irmãos, quando os magos passaram por ali, e a notícia correu, aí nasceu um menino que é rei, e ninguém sabia onde estava. Mas Herodes, astuto, chamou os magos: vem cá, olha, vocês estão seguindo a estrela? Estão? Vocês vão ter um encontro com esse menino? Vamos. Então, faça um favor para mim. Quando vocês chegarem lá e descobrir onde está o menino, tudo bem, volte para cá, porque ele é rei. Eu preciso ir lá e adorar também. Ele queria matar o menino. E lá vão os magos, adoram o menino, apresentando ouro, incenso, mirra. Só que Deus trabalha antes. Deus deu uma revelação aos magos: olha, não vote a pessoa do Messias, entendo. Então vamos lá. Quantos anos mais ou menos, no máximo, deve ter um menino? Não mais do que 2 anos, no máximo 2 anos. Nós vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas quando Herodes está pensando isso, o Senhor está falando para José: José, em sonho: que foi, Senhor? Pega o menino e pega a mãe dele e vai lá para o Egito, porque Herodes vai buscar a vida do menino para matar. E José acorda de madrugada: Maria, acorda, que foi? Arruma as coisas aí, o que está acontecendo? Nós vamos para o Egito. Mas por quê? Vão matar o menino. E como você sabe disso? Deus falou comigo em sonho agora. E a Bíblia diz que quando ele chegou no Egito, Herodes deu a ordem para que se matasse as crianças, mas Jesus já estava bem longe, mais ou menos 160 quilômetros dali. Quando o irmão Satanás traça um plano para acabar comigo, com você, antes Deus já terá trabalhado para dar vitória. Meus amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Sabe que esse governador, irmão, conta muita vantagem. Satanás conta vantagem antes da hora. E se nós formos na sua onda, na sua conversa, nós ficamos desanimados já de início. Mas é só conversa, ou como diz a linguagem popular, é somente papo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Israel estava saindo do Egito, estão chegando diante do Mar Vermelho, e ficaram num beco sem saída. Pela frente tinha o Mar Vermelho, dos lados as montanhas de Piairote, e atrás Faraó, que a cada minuto se aproximava. Um beco sem saída, e cada vez Faraó se aproximava mais. E diz a Bíblia, os irmãos conhecem o trecho bíblico, que Deus, irmãos, começou a operar. Só que Faraó vinha vindo lá atrás. E o livro de Êxodo, no capítulo de número 13, capítulo 11, ele vinha dizendo assim: alcançarei, a minha espada ferirá, a minha espada matará. Bom, ele vinha contando tudo isso. Enquanto ele vem contando a vantagem, lá na frente, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Estende a vara em direção ao mar. E quando Moisés estendeu a vara em direção ao mar, Deus mandou um forte vento oriental, que além de abrir o mar, fez uma parede de um lado, uma parede do outro, secou o fundo do mar, e Israel passou a pé enxuto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, e quando eles estão já chegando do outro lado, o Faraó chega ali, a estrada está aberta, mas o caminho que Deus abre é o caminho para a libertação e vitória do seu povo. Glórias a Deus. E Faraó entrou com seu exército, estão indo, pensando: nós pegamos eles do lado de lá. Mas quando eles estão bem no meio do mar, o povo de Deus já tinha saído do outro lado. E Deus disse: Moisés, agora estende a vara em direção ao mar. Meus amados irmãos, mas enquanto Deus está dizendo isso, lá no meio do mar, um problema sério aconteceu. Começou a sair as rodas dos carros.
Irmãos, eram aquelas bigas, chamado carros de guerra, e sai uma roda aqui, e sai outra ali. Se fosse hoje, diria, furou o pneu aqui, e não funciona a bomba de gasolina ali, e o motor encrencou aqui, e quebrou a correia do outro ali, e não vai para frente, não vai para trás, e o trânsito começou a ficar congestionado, e quando isso estava acontecendo, alguém lá no meio deles, dos egípcios, diz: olha, acho que o Deus de Israel está trabalhando por eles, vamos sair daqui. Tarde demais, porque Moisés estendeu a vara lá, e as águas se fecharam, e acabou com o exército de Faraó. Meus amados irmãos, quem contou vantagem? Faraó. Quem venceu? O povo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Não saia do teu lugar. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, quando Davi foi enfrentar o Golias. Os irmãos conhecem o detalhe da história. O Golias, o grande gigante, olhou para aquele rapaz, um mancebo ainda, e diz: ei, você está pensando que eu sou algum cachorro? Para vir assim a mim com pau? Era o cajado de pastor que ele, Davi, tinha na mão. Saiba, diz o Golias, que eu vou pegar a tua carne, eu vou dar as aves do céu para os corvos, e para as bestas do campo vão comer o teu corpo, o teu cadáver. Já para Golias, Davi era um homem morto, e o corpo serviria de alimento para aves do céu, bestas do campo. Mas Davi está desse lado aqui, com a sua funda na mão, dizendo: tu vens a mim com a tua espada, tu vens a mim com a tua armadura, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Pega a funda na mão e gira, e atira a pedra, e ela vai direto na cabeça do gigante, que caiu atordoado com a pancada. Irmãos, a funda era de Davi, a pedra era aquela que Davi achou lá no seixo, mas a força e a pontaria era de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o gigante está atordoado, e Davi corre, sobe em cima do homem, em cima da barriga dele, arranca a espada e lhe corta a cabeça, e dá vitória para o povo de Deus. Quem contou vantagem? Golias. Quem venceu? Davi. Meus amados irmãos, não saia do teu lugar. Glória seja dada. O inimigo conta muita vantagem. A Bíblia descreve essas vantagens contadas por Satanás com aquilo que diz lá em Isaías, no capítulo 57, que diz assim: vindo o inimigo como a correntes de águas. Há 1 mês, 2 meses atrás, São Paulo foi assolado pelas enchentes. E nessas regiões mais baixas descia, irmãos, aquela quantidade de água descendo pelas ruas, parecia um rio, e levando o carro, levando o que encontrava pela frente, porque a força da água é muito grande. E o inimigo às vezes vem assim, vindo o inimigo como correntes de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Irmãos, Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou o mar. E Deus conversa com a natureza, irmãos. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite faz declaração para outra noite, e um dia faz declaração para outro dia, e ouve até as suas vozes. E Deus, quando criou as estrelas, Deus pôs nome a cada uma. A ciência não sabe o nome de todas as estrelas, e tem algumas que ainda nem descobriram, mas a Bíblia diz que Deus conhece todas elas, e todas elas chama pelo seu nome. E Deus criou o mar, e Deus falou com o mar: mar, olha, até aqui chega, viu? Agora daqui para lá não passa, aqui é o teu limite. E a gente olha, meus irmãos, e nessas zonas onde está o mar, aquelas ondas vêm furiosas, irmãos, às vezes 3, 4 metros, e vem levando tudo. Mas à medida que vai chegando próximo à praia, ela vai se quebrando, porque Deus, até aqui, hein? Daqui não passa. Ah, seu inimigo, meu bem furioso, vou acabar com a igreja, vou acabar com o crente, vou desanimar ele. E lá vem o inimigo, mas ele vai chegando perto, não está o crente, ele tem que parar ali, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O Senhor levanta a bandeira e diz: esse daqui não, esse daqui é lavado no meu sangue, esse daqui só com minha permissão. Ora baixo de banda lavachai.
Não saia do teu lugar, irmão. Seu inimigo levantou? Levantou. Eu estou sendo perseguido. O inimigo levantou. Estão me caluniando. O inimigo levantou. Está acontecendo assim lá na minha residência. O inimigo se levantou. Mas não deixe o teu lugar. Fique na tua posição. Ele pode cantar a vantagem que ele quiser contar. Mas a vitória vai ser tua. Porque Deus te defenderá. Glória ao nome de Jesus. Levantando-se contra ti o espírito governador, não deixes o teu lugar. Que lugar? Que lugar? Não deixa o lugar? Que lugar? Primeiro, não deixa o lugar chamado doutrina. A doutrina que você abraçou, a doutrina da Bíblia. Doutrina significa a revelação da vontade de Deus para o homem, em outras palavras. Meus irmãos, nós vivemos uma época de muitas mudanças. E já existe aqueles que dizem, nós precisamos mudar. Não podemos ter mais padrões rígidos como de anos atrás. Estamos no século XX, no século das luzes. Estamos na era da informática. E nós precisamos mudar para acompanhar o mundo. Meus irmãos, não deixe a doutrina. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia dá um conselho para mim e para você nesta noite, que está no livro de Provérbios, que diz assim: não te entremetas com os que buscam mudanças. E lá em Provérbios 22, verso 28, diz assim: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Quantos irmãos que querem mudar os limites? Não, vamos alargar um pouco mais. Está muito apertado. Mas acontece que o limite não foi estabelecido por um homem ou por uma igreja. Esse limite foi estabelecido por Deus, que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já existem igrejas, irmãos, que alargaram a porta, mas não adianta querer alargar aqui, porque diante de Deus continua estreita do mesmo jeito. A porta ainda é estreita. Foi Jesus quem falou: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. O caminho continua estreito, mas é o caminho que leva ao céu, é o caminho da bênção, é o caminho da aprovação, é o caminho da colaboração de Deus, é o caminho onde Deus faz a sua obra. Não adianta querer alterar os padrões estabelecidos por Deus, que não muda. Meus irmãos, estou me lembrando lá nos dias do Velho Testamento, quando um rei de Israel, irmãos, o rei Acaz, foi fazer uma visita lá em Damasco, na Síria. Ele era uma autoridade máxima de Israel, o rei. E ele foi levado pelo rei da Síria, na capital, em Damasco, a observar a cidade, os pontos históricos, etc., como se faz com uma autoridade ainda hoje. E ele passou em determinado lugar. Parece que eu vejo o rei dizendo para o rei da Síria: espera aí, para um pouco. O que é aquilo lá? Aquilo lá é o nosso altar. Me leva lá, que coisa interessante. Deixa-me ver. E ele ficou todo entusiasmado. Quem sabe mais ou menos diz assim: olha, isso que é altar. O nosso lá de Israel, olha, aquele altar, olha, já faz séculos. E aquilo é do tempo de Moisés. Que altar desproporcional, que altar desconfortável o nosso altar. O nosso altar, quem sabe ele conversou, olha, tem 1,5 metro de altura, olha, tem 2,5 metros de lado, tem umas pontas, é forrado com bronze, com cobre, e olha, até para ministrar, não pode nem ficar aqui embaixo, tem que subir, e o sacerdote tem que pôr uma roupa por baixo para não ver-se as suas vergonhas. Esse não, é que altar baixinho, simples, moderno, outro material. Isso daqui é um altar para frente, como diria alguém hoje. Me dá um modelo disso daí, porque aquele lá está superado. E ele não se conteve em pegar o modelinho e levar. Ele chamou um portador lá: vai lá, diga para o sacerdote Urias, enquanto eu estou aqui, fazer igualzinho, tem que ser igualzinho esse.
E quando ele chegou, o altar estava pronto. Majestade, o altar novo está pronto. O que a gente faz? Usa? Aonde? No lugar do outro. E o outro? Desmonta. Foi lá no canto. Esse altar. E fizeram o altar novo e começaram a invocar a Deus. E não tinha resposta. Só tinha barulho. Não tinha resposta. Deus só respondia naquele outro que foi desmontado. Era um altar que Deus tinha dado por revelação a Moisés. Quando Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, Deus diz: olha, Moisés, faça idêntico a este altar, a isto que você está vendo aqui, faça um idêntico quando você descer. E Moisés tinha feito conforme a revelação de Deus, e Deus tinha até aprovado quando no dia da inauguração a nuvem da glória de Deus desceu lá no tabernáculo. Deus só respondia no outro. Irmãos, o altar verdadeiro está aqui, a palavra de Deus. Não adianta fazer altar novo, não adianta querer largar. Hoje existe muito barulho, irmãos. Hoje está, irmãos, surgindo igreja aqui, igreja lá, igreja colar. Alguns até excluídos, outros sem ter idoneidade moral, outros sem ter ética. Meus amados irmãos, e está São Paulo e o Brasil e o mundo está se enchendo de movimentos, alguns ditos até evangélicos. Irmãos, mas tirar o altar verdadeiro, desmontar o altar da santificação, o altar do temor de Deus, o altar da comunhão com o céu. Mas que Deus nos ajude a ficar com o verdadeiro altar. Glória ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, as coisas se modernizam, a tecnologia está aí, mas a doutrina não se muda. Estou me lembrando que um dia Davi ficou todo entusiasmado. Ele queria levar a arca para Jerusalém. Por quê? Porque a arca não estava em Jerusalém. Por que não estava em Jerusalém? Porque o povo de Deus vivia em pecado nos dias do sacerdote Eli. E os inimigos se levantaram para combater contra o povo de Deus. E os inimigos começaram a prevalecer contra o povo de Deus e foram buscar a arca do concerto, pensando que Deus os ajudaria. Eles estavam em pecado e queriam que Deus os ajudasse. Deus só ajuda o homem quando o homem está em comunhão com Ele, ou quando o homem confessa o seu pecado. E em meio àquela guerra, diz a Bíblia, irmãos, que o povo de Deus foi derrotado. Morreu o sacerdote ali, levou um tombo, quebrou o pescoço. A nora dele estava dando à luz naquele momento, e quando nasceu a criança puseram o nome Icabô, significa foi-se a glória de Israel. E além disso, levaram a arca embora. Derrotaram o povo e levaram a arca embora. Mas lá na terra dos filisteus começou a dar problema. Puseram lá no templo de Dagon, grande ídolo. No dia seguinte, Dagon estava caído no chão. Mas que coisa, o nosso Deus caiu. Alguma coisa aconteceu, vamos pôr ele de pé. Puseram a cabeça, o braço de pé. No outro dia, irmãos, está a cabeça para lá e braço para cá. Alguém diz: olha, está aí essa arca aí. Essa arca. E além disso, irmão, começou o povo a ficar enfermo. Os homens começaram a ter hemorroidas. Está escrito assim na Bíblia. E problema aqui, problema lá, e doença aqui. Não, vamos nos livrar dessa arca já. E a Bíblia diz que mandaram fazer um carro novo, bonito. Puseram a arca e simplesmente bateram nos bois, nem puseram condutor nenhum. Deixa essas vacas, vão levar essa arca para onde levar, pelo menos fica longe daqui. E foi parar, irmãos, lá na casa de Obed-edom, lá já onde estavam os israelitas. E Davi, anos mais tarde, disse: não, a arca não pode ficar lá, a arca tem que estar aqui em Jerusalém, aqui é a capital, aqui que o povo vem buscar a Deus. E ele, irmãos, para buscar a arca, sabe o que ele fez? Fez também um carro novo, bonito. Foram buscar a arca, puseram a arca lá na carroceria, ou na parte lá da carroça, e vão trazendo. E lá as vacas puxando e o povo atrás. Bem atrás da arca tinha um homem chamado Uzá. De repente a arca, irmãos, como a carroça foi andando para lá, vai escorregando, vai escorregando. Uzá pensou: essa arca vai cair. E ele pôs a mão. Quando ele pôs a mão, morreu fulminado na mesma hora.
houve lamentação. Sabe por quê? A arca estava em carro novo. A arca não era para ser levada em carro novo, não. A arca era um caixote de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura, 75 centímetros de altura. Na ponta tinha argolas, 4, uma em cada canto, e tinha 2 varas, ou varais que ultrapassavam nas extremidades, para que 2 sacerdotes lá na frente, 2 aqui atrás, levassem-na sobre seus ombros. A arca era para ser levada no ombro e não em carro novo. Irmãos, a arca, a doutrina do Senhor, ainda é para ser levada nos ombros da santificação. Não adianta querer fazer carro novo que Deus não vai aprovar. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que hoje existem igrejas inteiras fazendo a mesma oração que o povo de Israel fez lá nos dias de Samuel. Qual foi a oração? Nós queremos ter um rei como tem as outras nações. O rei deles era Deus. Não tinha nenhum rei. Deus levantava às vezes um libertador, às vezes era Eude, às vezes era Jefté, às vezes era Sansão. Deus levantava alguém. Nós queremos ter um rei como? Rei como? Rei como? Mais ou menos a oração hoje, parafraseando, é a seguinte: nós queremos ter um pastor, nós queremos ter um dirigente, como tem outras igrejas. Lá pode fazer de tudo. E se o homem vier cabeludo, tá tudo bem. Se a mulher vier rapada com o cabelo curto, tá tudo bom. Se pintar, se não pintar, tá tudo bom. Nós queremos ter um obreiro como tem as outras igrejas. Lá pode fazer de tudo. Mas que Deus nos ajude, irmãos, para conservarmos a palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ora machuri andalaia. Olha, irmãos, eu queria dizer que tem muita coisa que é parecida, mas não é igual. Nos dias de Salomão havia muita riqueza em Israel. E ele mandou fazer armas e escudos em abundância de ouro. Quando Salomão morreu, Revoão tomou conta. E diz a Bíblia que houve uma guerra com o inimigo, com Sisaque, rei do Egito. E o rei do Egito chegou, irmãos, foi lá no arsenal onde estavam os escudos de ouro e levou tudo embora. Aí Revoão, para tampar o lugar, mandou fazer escudo de cobre. Cobre é um material e ouro é outro material. Meus irmãos, ouro, nesse sentido da Bíblia, fala da verdadeira doutrina, da verdadeira adoração a Deus. E cobre fala de imitação. Irmãos, nós não queremos imitar, nós queremos adorar a Deus em espírito e verdade, com a verdadeira palavra, com a sua verdadeira vontade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o lugar. Que lugar? A doutrina. Não deixe o lugar. Que lugar? Oração. Oração. Quando a igreja primitiva começou a crescer, com ela começou a crescer os problemas. Viúva dos gregos, necessidade, e os apóstolos estavam cuidando de viúva aqui, vai ajudar aquela viúva lá, vai ajudar aquela lá, ajuda aqui, e é a pregação. Aí Deus os despertou e disse: não é bom aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos aqui eleger homens para que cuide deste importante negócio, e nós não vamos deixar a oração e nem o ministério da palavra. Não deixe a oração e nem o ministério da palavra, porque a oração nos leva em comunhão com Deus, e através da oração o crente sente a vida de Deus, o crente respira a atmosfera do céu, e a palavra é o nosso alimento. A palavra de Deus é a nossa arma, a palavra de Deus é a nossa força, a palavra de Deus nos encoraja. Não deixe o lugar, que lugar? Não deixe o lugar chamado oração, e não deixe o lugar chamado palavra de Deus. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixe a doutrina, não deixe a palavra, não deixe a oração, não deixe a santificação. Muita gente confunde. Nós tivemos no trimestre passado uma lição na escola dominical chamada santificação. Muita gente confunde santificação. Muita gente pensa que santificação é uma coisa, quando santificação é outra.
Santificação é a vida de Deus no crente do lado de dentro e do lado de fora. A santificação abrange o espírito, abrange a alma e abrange o corpo. Em alguns lugares por aí o povo diz: não, Deus quer só coração. Um negócio de fachada. E se Deus não está preocupado, isso é carne, isso é pó. Mas não é assim que está escrito na Bíblia, não. Lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo, e todo o vosso espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe a santificação, porque lá em Hebreus 12:14 está escrito assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Sem santificação eu não vou ver a Deus. Sem santificação você não vai ver a Deus. Não te iludas com palavra ou qualquer outra filosofia que por aí possa existir. Está dizendo a Bíblia e o Espírito de Deus aqui nesta noite: sem santificação ninguém verá o Senhor. Uramachurianda. E santificação, eu queria dizer, meus irmãos, que ela é um processo. Ninguém é tão santo ou tão santa que não precisa ser mais santo ou santa. Porque está escrito na Bíblia: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Está escrito lá em Efésios, no Efésios capítulo 1, diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até quando? 5 anos de crente? Não. Até 10 anos de crente? Não. Até 50 anos de crente? Não. Até quando morrer? Irmãos, a Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, e diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A igreja está sendo santificada, santificada, santificada. Mas eu já sou santo, seja mais santo ainda. Suba mais um degrau. Mas já subi, suba outro. Mas já subi, sobe outro. Mas já subi, sobe outro. Porque essa escada não tem último degrau. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não deixes a santificação. Mas não deixe o quê? O seu lugar. Que lugar? O esconderijo onde eu e você estamos. Onde que nós estamos? No esconderijo do Altíssimo. Enquanto eu ficar no esconderijo do Altíssimo, Satanás fica do lado de fora, furioso, fica, irmãos, bramando como leão. Na verdade ele não é leão coisa nenhuma. Leão só tem um, é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. A Bíblia diz que ele brama como? Ele não é leão, ele brama como? Porque leão é Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, fique no esconderijo, não saia do esconderijo, não saia de Jesus. Não saia da comunhão que você está debaixo das suas mãos, está abrigado à sombra das suas asas. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sim, no esconderijo do Altíssimo, quando eu e você estivermos do lado de dentro, Satanás fica furioso lá do lado de fora, mas eu e você estaremos tranquilos em Jesus, vencedor por causa de Jesus. Glória a Deus, santificado por causa de Jesus. Em Jesus está a minha e a tua vitória. Glórias ao nome do Senhor. Não deixe se levantar contra ti. Não deixe o quê? A doutrina. Não deixe o quê? A oração. Não deixe o quê? A palavra. Não deixe o quê? O esconderijo. Não deixe o quê? A santificação. Não largue a sua espada. Irmãos, na minha mão, embora ninguém está vendo aqui, mas o crente na sua mão, ele tem uma espada. Essa espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu me lembro de um dos valentes de Davi, chamado Eleazar. E a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo veio para atacá-lo. Ele tinha um campo assim de lentilhas. E o inimigo veio para atacá-lo e também destruiu o campo de lentilha dele. Mas ele pegou com a espada na mão, e filisteus foi chegando, ele acabou com um aqui, veio outro, ele acabou com outro aqui, e acabou com outro ali. E diz a Bíblia que foi caindo filisteus, e o campo estava intocável. O último filisteu caiu.
Não sobrou mais nenhum. E a Bíblia diz que a espada estava na sua mão. E ele abriu a mão. E a espada ficou grudada na sua mão. De tanto que ele manuseou aquela espada. Oh, espada gloriosa é a palavra do Senhor. Porque quando eu e você estivemos com a palavra de Deus, Satanás olha de lá e diz: eu posso com ele, mas ele está com uma espada que é do Espírito, aquela é poderosa. Foi aquela espada que Jesus usou lá na tentação. Está escrito! Satanás correu. Está escrito! Satanás correu. Está escrito! E Satanás desapareceu, porque a espada do Espírito é a poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz, para não deixar tanta coisa, o tempo não permite. Irmãos, terminando. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Se alguém vai ter que deixar o lugar, é ele. Fique no seu lugar, ele que corra. Os incomodados que se mudem. Glória seja dada ao nome do Senhor, meus amados irmãos. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E você fica no seu lugar, ele que vai embora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Israel vinha vindo pelo deserto, comandado por Moisés, eles tinham que passar onde estava Og, rei de Bazã, e Sion, rei dos amorreus. E na verdade era até um gigante, irmão. E não é linguagem figurada da Bíblia, não. Lá no livro de Deuteronômio, diz que a cama de Og, rei de Bazã, tinha aproximadamente 4,5 metros, 2,5 de largura, e era de ferro. Um tremendo de um gigante. E Moisés, comandando Israel, mandou uma comissão: vai lá, diga para Og, rei de Bazã, que nós queremos passar, nós não queremos mexer na água, não vamos mexer nem na plantação, é só passar, nós estamos indo é para outro lugar. Og, rei de Bazã, disse: não vamos passar por aqui não. Reuniu o exército e a guerra começou. E para concluir, irmãos, o povo de Deus passou, e o Og, rei de Bazã, ficou estendido no chão morto, e o povo passou por cima. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus amados, Satanás nessa nossa caminhada diz: eu não vou sair do lugar. Sai, eu não vou sair, sai você. Irmãos, glória a Deus, nós estamos caminhando para o céu. E de vez em quando Satanás diz: você que vai sair. Não, vai sair é você. Meus amados irmãos, se seu crente confiar em Deus, Satanás vai ter que sair do lugar. Ou ele sai ou a igreja vai passar por cima. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, irmão.